Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para este novo encontro de pessoas interessadas no espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 19º encontro e o tema de hoje é Escritos de São Francisco, fruto de sua mística. Escritos de São Francisco, frutos da mística de São Francisco. Nos encontros anteriores, vimos que a maior graça, o maior feito de São Francisco foi sua admirável conversão a Cristo e a seu Evangelho. Uma conversão que o levou a uma profunda comunhão com o mistério de Deus, revelado e trazido para o meio de nós pelo Logos, a palavra que se faz carne, que se faz cruz, que se faz Eucaristia. O cultivo dessa intimidade com seu Senhor fez dele um místico, um teólogo sumo, no sentido mais pleno, puro e originário da palavra. Um profeta que vivia arrebatado, possuído pelo seu Senhor. Por isso, suas palavras, como diz a legenda dos Três Companheiros, não eram vazias nem ridículas, mas cheias de virtude do Espírito Santo. Palavras que penetravam as medulas do coração, de modo que levavam veementemente à estupefação dos seus ouvintes. Seguir os passos do seu Senhor, vê-lo, buscá-lo, amá-lo, anunciá-lo, testemunhá-lo em tudo, em cada acontecimento, em cada pessoa ou criatura que ele encontrasse, o fascina, o encanta. Viver unido ao seu Senhor, fazer da carne dele sua carne, da palavra dele sua palavra, da fala dele sua fala, da mensagem dele sua mensagem, da vida dele sua vida. Absorvia-lhe sempre todas as suas forças. Por isso, no dizer do Papa Pio XI, Francisco não era apenas um pregador, mas o arauto do grande rei, um outro Cristo, um Cristo redivivo. Desse sacrum convivium, isto é, dessa sagrada convivência ou mistério, nasceu mais este grande feito, os seus escritos. Por isso, em cada uma de suas páginas, como numa fonte de água viva, podemos sempre de novo encontrar e admirar novos e profundos sentimentos, pensamentos, mistérios e desígnios do coração, da alma, do seu e nosso Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor, que ele vai descobrindo e cantando. Por isso também, esses escritos vêm recheados de citações bíblicas, principalmente do Evangelho, como se pode ver de modo especial na regra nobulada, nas admoestações e, acima de tudo, no ofício da paixão, todo ele confeccionado com frases tiradas dos Salmos. Francisco, na verdade, nunca pensou em escrever a sua experiência pessoal, não fez um diário, nem nos deixou suas confissões, como Santo Agostinho, nem sua história de uma alma, como Santa Teresinha. Também, sob esse aspecto, viveu a pobreza, o total abandono nas mãos do Pai, o estilo de vida daquele
que não tinha onde reclinar a cabeça. Para compreender e sentir o significado profundo destes escritos, nada melhor do que ouvir o que e como o próprio Francisco fala deles em diversas passagens. Nós escolhemos a passagem, a conclusão da regra nobulada, que diz assim: em nome do Senhor. Vejam bem como ele começa. Em nome do Senhor, rogo a todos os irmãos que aprendam o teor e o sentido dessas coisas escritas nesta vida para a salvação da nossa alma e frequentemente as recordem. E suplico a Deus que Ele, onipotente, trino e uno, abençoe a todos aqueles que ensinam, aprendem, guardam, recordam e praticam essas coisas. Que os abençoe sempre o Senhor, aqueles que eles repetem e fazem estas coisas aí escritas para a salvação da nossa alma. E suplico ainda a todos, beijando-lhes os pés, que as amem muito, as guardem e as conservem. E da parte de Deus Onipotente e do Senhor Papa, e pela obediência, eu, Frei Francisco, mando firmemente e imponho que ninguém tire ou acrescente algo dessas coisas escritas nesta regra de vida. E os irmãos não tenham outra regra. E vejamos bem agora como ele conclui. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, e agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, graças a essa herança tão cheia da vida da Trindade Santa e do Santo Evangelho, mesmo passados 800 anos, podemos penetrar na alma de Francisco e entrever as maravilhas operadas nele pelo Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Maravilhas e feitos que ainda hoje, quando e se bem lidos, amados e seguidos, podem transformar os corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis em fiéis de Deus. Os escritos de São Francisco, porém, não formam um tratado. Não são um livro disposto de forma acadêmica. São antes exposições ocasionais, importantes e benéficas para a fidelidade dele mesmo e de todos os seus companheiros de ordem na busca do seguimento de Cristo. Benéficas ainda hoje para quem deseja reconstruir o coração, a mente, reconstruir a igreja, o mundo, para que voltem a ser a morada de Deus. As edições costumam reunir esses escritos em grupos, semelhantes a este que nós vamos dar agora. No primeiro grupo, temos as regras e os testamentos. Regras e testamentos. Francisco nos deixou 4 regras e 2 testamentos. Podemos chamá-lo de os guardiães da inspiração originária, os guardiães da Boa Nova franciscana. Neles, essa inspiração, essa Boa Nova, aparece como a pequenina semente do grão de mostarda do Evangelho, uma semente que ao longo dos séculos cresceu, tornando-se uma árvore frondosa, capaz de abrigar, transformar, orientar e santificar
milhares e milhares de seguidores, tanto dentro como fora das ordens franciscanas. Sua luz ilumina os passos daqueles que desejam trilhar esse novo caminho, e seu vigor evangélico dá-lhes a força para mantê-los sempre virados, convertidos para o Senhor, a fim de que possam fazer do Evangelho sua vida e da vida o seu Evangelho. O segundo grupo são as admoestações. Sob esse título, nós encontramos 28 pequenos textos, quase todos eles iniciados com diz o Senhor. Vejamos bem, Francisco nunca escreve disse o Senhor, porque para eles o Senhor é uma pessoa viva, presente, com a qual ele pode falar. Essas admoestações são apelos, convites, exortações, animações de um pai extremoso, por vezes aflito, para que seus filhos não percam jamais o tesouro de sua vida, que é a proximidade de Jesus Cristo e o seguimento de seus passos. Um outro grupo são as cartas. Ao todo, Francisco nos deixou 10 cartas. 6 foram perdidas, mas 10 nós as temos ainda hoje. Ele mesmo, na segunda carta aos fiéis, dá a razão dessas cartas. Não podendo mais viajar e visitar seus irmãos e os fiéis, por causa de suas enfermidades, ele resolveu dirigir-lhes por escrito as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo do Pai, e as palavras do Espírito Santo. O quarto grupo apresenta cânticos, hinos de louvor e de ação de graças e a bênção. Também nesses textos é sumamente admirável que um homem que se dizia vil, sem letras, nos tenha deixado cânticos, hinos de louvor e de ação de graças, tão prenhes do espírito evangélico e por isso tão cheios de júbilo. Neles, sente-se que, através da reconciliação universal, Francisco voltara, de alguma forma, ao estado da inocência original paradisíaca. Desde a juventude, nós sabemos, ele sempre fora dado ao canto, à festa, à alegria da vida. Mas, após o encontro com o crucificado de São Damião, ele começou a percorrer as ruas e as praças como um bêbado do espírito, entoando louvores ao Senhor. Mais tarde, ele mesmo dá a razão desses escritos, porque é necessário amar muito o amor daquele que muito nos amou. Era este amor que ele cantava, o amor daquele que muito nos amou. Por isso, ele e seus companheiros sempre se denominavam servos de Deus, isto é, jogais do Senhor, que devem mover os corações dos homens e elevá-los para a alegria espiritual. Sempre volta, né? Francisco quer levar os homens à alegria espiritual, que é a alegria do Evangelho, do encontro com o Senhor. O quinto e último grupo abrange a oração diante do crucificado, a exposição do Pai Nosso e o ofício da paixão. A operação do Espírito do Senhor e seu santo modo de... A operação do Espírito do Senhor na alma de Francisco pode ser contemplada ainda
e de modo admirável nessas 3 orações. Nelas pode-se vislumbrar o que dele diz o agiógrafo. Citação agora. Quando rezava nos matos e desertos, enchia os bosques de gemidos, derramava lágrimas por toda parte, batia no peito e, achando-se mais escondido que num esconderijo, conversava muitas vezes em voz alta com o seu Deus. Fazia pedidos ao Pai, conversava com um amigo, brincava com o esposo. Transformado não só num orante, mas na própria oração, unia a atenção e o afeto num único desejo que dirigia ao seu Senhor. Eis, meu irmão, minha irmã, os escritos de São Francisco, como eles aparecem ainda hoje nas edições e nos livros. Vamos agora fazer uma pequena reflexão acerca do significado desses escritos hoje para nós. Primeiramente, devemos dizer que durante muitos séculos os seguidores de São Francisco haviam esquecido essa preciosa herança de seu pai. Felizmente, graças ao espírito renovador do Vaticano II, esses escritos de novo e aos poucos estão ocupando o seu devido lugar dentro e fora das ordens franciscanas. São Jerônimo diz que ignorar a Sagrada Escritura é ignorar Cristo. Então nós podemos dizer também que ignorar os escritos de São Francisco é ignorar a alma, o vigor originário da existência franciscana. É ser como o sal que perde sua força, ou como o ramo que se desprende da videira. Perguntamos então, nesse caso, como temperar a vida, iluminar o mundo, a história, com a alegria e o canto da Boa Nova, vivida e testemunhada por Francisco? Como, nesse caso, fazer dele aquilo que nos pede o Papa Francisco, um modelo belo e motivador, se nós não o conhecemos? Então, a necessidade ou a importância de nossa afinidade com os escritos de São Francisco pode ser percebida ouvindo o que Bento XVI diz da redescoberta do papel da Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Diz o Papa Bento que a Palavra de Deus é a fonte de uma constante renovação. E conclui: tenho a esperança de que a mesma se torne cada vez mais o coração de toda a vida eclesial. Isso significa que também nós temos, então, um caminho muito longo a fazer para que os escritos de São Francisco voltem a ser, de fato, a fonte primária, a alma da nossa vida, ação e missão. Finalmente, guardadas as proporções, podemos dizer dos escritos de São Francisco o que o mesmo Papa Bento XVI diz de Cristo. Vamos citar, né? Portanto, exorto todos os fiéis a redescobrirem o encontro pessoal e comunitário com Cristo, o Verbo da vida que se tornou visível, a fazerem-se seus anunciadores para que o dom da vida divina, a comunhão, se dilate cada vez mais pelo mundo inteiro. Ou seja, se quisermos viver impregnados do espírito originário de Francisco, não temos outro caminho senão o de aproximar-nos dele e de encontrar-nos com ele através dos seus escritos. Não temos outro caminho, pois se as palavras do Santo Evangelho nos põem em comunhão com Jesus Cristo vivo, os escritos de São Francisco
nos põe em comunhão com a pessoa dele, Francisco, e sua experiência de Deus. E, mais que palavras, não é justamente do testemunho dessa experiência que mais precisamos hoje? Eis, meu irmão, minha irmã, a riqueza que está à nossa disposição nesses escritos de nosso Pai São Francisco. Neles nós encontramos a inspiração, o carisma originário que tomou conta dele e depois de todos os seus companheiros. Desejo a você um final de semana muito feliz e procure entrar no nosso blog, porque lá você vai encontrar essa reflexão por escrito, juntamente com algumas perguntas para refletir e para também depois comentá-las. Convidamos para o próximo encontro, no outro fim de semana, quando abordaremos este belo tema, fontes franciscanas e sua riqueza. Um abraço, paz e bem.